Olá pessoal, meu nome é Gustavo Machado. A ideia aqui é fazer uma pequena introdução ao curso a respeito das concepções burguesas, ultradireita, antifascismo e socialismo, tá joia? Então vou fazer só uma introdução aqui no curso no dia 17, na segunda-feira. A ideia vai ser discutir cada uma dessas ideias de maneira pormenorizada, mas a ideia é fazer aqui algumas provocações e colocar algumas questões para já serem refletidas por todas as pessoas que vão fazer esse curso, tá joia? A primeira questão, na verdade eu vou focar aqui, vai ser um vídeo relativamente curto, de 20 minutos, mas basicamente em dois aspectos que eu vou focar. O primeiro deles, por que eu vou focar nesses aspectos? Então, só para a gente ter uma ideia. Nós somos acostumados com a ideia, né, dentro das organizações de esquerda, socialista e tudo mais, que toda classe capitalista vive do trabalho excedente que ela extrai da classe trabalhadora. Então, nós temos uma sociedade dividida em classes sociais, né, onde uma enorme maioria da sociedade produz toda a riqueza que essa sociedade possui, seja lá o que for, de carros, eletrodomésticos, cadeiras, mesas, computadores, celulares, mas o excedente dessa produção ele é apropriado, ele é gerido por uma menor parcela dessa sociedade, que são os proprietários de todos esses meios necessários para produzir, que é a burguesia, correto? Então, toda a classe capitalista vive do excedente, toda uma classe capitalista, o que nós podemos chamar de burguesia, vive do excedente que ela extrai da classe trabalhadora. E agora a questão é o seguinte, mas a forma como esse excedente é extraído, ela varia de caso a caso. Eu vou focar aqui então em dois aspectos, duas provocações que eu queria fazer. O grande problema nessa concepção, que ela não está errada, mas ela é ainda superficial, ela é ainda muito geral, ela é ainda muito abstrata. Porque essa burguesia, essa classe capitalista que detém os meios, a propriedade dos meios necessários para produzir, a quem o trabalhador trabalha como empregado e recebe apenas uma fatia da riqueza que ele produz, que é o salário, ela não é homogênea, ela não é idêntica em todas as suas partes. Então, existem duas perspectivas pela qual a gente pode analisar essa heterogeneidade do que nós chamamos de burguesia, dos capitalistas, dos empresários. É porque elas são distintas, porque a classe burguesa, a classe capitalista, ela possui setores, estratos dentro de si, que as concepções burguesas, elas não são sempre as mesmas. Então, eu vou fazer algumas anotações para acompanharmos aqui de maneira ainda bastante geral. Então, as primeiras divisões que nós temos é o seguinte, nós temos que isso que nós chamamos de burguesia, né? Ou dos capitalistas, ou os empresários, ela possui, em primeiro lugar, ela possui diferenças internas. Ela não é sempre a mesma coisa. Que diferenças internas são essas? Por exemplo, no interior disso que são os capitalistas, que são as burguesias, eles cumprem distintas funções dentro do tipo de sociedade que a gente vive, dentro da sociedade capitalista. Então, por exemplo, uma burguesia que faz parte de um setor que nós podemos chamar de capital bancário, ela não cumpre a mesma função do que aqueles que estão no capital industrial. O capital bancário ele tem por objetivo fazer empréstimos, né, de médio, longo, às vezes longuíssimo prazo, e não só, tem várias outras funções. Estamos tratando aqui ainda de maneira bastante com relação aos aspectos principais. Ao capital industrial. Então, se nós pegarmos hoje uma indústria ou qualquer grande empresa, pode ser até mesmo uma escola ou qualquer outra coisa, nós vamos ver que ela necessita mobilizar quando ela faz novos investimentos, né? Quando a indústria troca suas plataformas para mudar o tipo de mercadoria, tecnologia, investimentos muito altos. E esse capital só consegue fazer isso com empréstimos que ele consegue do capital bancário. Então, aquele valor que o trabalhador produz como excedente, nós já podemos ver que aquilo que nós falamos no começo, que esse valor excedente, essa mais-valia, ela é apropriada de maneira privada pela burguesia, aqui ela já se divide. Nós já temos uma fatia da mais-valia, né? Temos a mais-valia produzida pelo trabalhador, correto? Então nós já temos aqui uma parcela que vai ficar para o capitalista bancário, na forma do juros. Então, existe uma taxa de juros que esses empréstimos que o capitalista bancário faz ao capitalista industrial, ele vai ficar com um pedaço do valor da mais-valia que o trabalhador produziu. Um pedaço que vai ficar com o capitalista industrial é o que a gente chama de lucro líquido. Então, nós temos aqui o capitalista industrial,
Então, a mais-valia total que é produzida, uma parte vai ser dividida em juros que fica com o banco. Outra parte vai ser dividida em lucro líquido, que fica com o capitalista industrial. Então, a mais-valia total produzida vai se dividir aqui nessas duas partes. Veja que quanto maior for os juros, maior vai ser a fatia que vai ficar com o banco. E menor vai ser a que vai ficar com o capitalista industrial. Quanto menor for os juros, ao contrário. Juros pequenos vai ser mais recurso fica com o capitalista industrial e uma quantidade menor fica com os bancos. Então nós podemos ver que os interesses entre os capitalistas, eles não são necessariamente os mesmos. Eu peguei aqui apenas um caso, ok? Por um lado, todos eles têm um interesse comum, que é expropriar, pegar o trabalho excedente que os trabalhadores produzem. Então, nesse sentido, é o mesmo interesse. Agora, a maneira como essa coisa é particionada entre os distintos tipos de capitalista, aí vai depender de uma lógica baseada na concorrência e de vários elementos que não necessariamente vão colocar todos os capitalistas, vão colocar os capitalistas por vezes em oposição em relação ao outro. Então, sim, dentro da contradição principal que existe na sociedade, que é entre burguesia, capitalistas ou empresários por um lado, né? E do outro lado, os trabalhadores, ou o proletariado, ou os empregados, essa classe social produz toda a riqueza da sociedade. No entanto, uma fração, a riqueza excedente que é produzida fica com esse setor. No entanto, esse setor ele é dividido em vários outros setores. Então, nós temos aqui, por um lado, né, nós já vimos aqui o capitalista bancário, que vive de juros, que é uma maneira de apropriar do trabalho excedente produzido pelo trabalhador. Nós temos aqui o capitalista industrial, que vive da fatia da mais-valia menos os juros, né? Vamos chamar aqui de lucro líquido, como eu fiz aqui em cima. Mas não somente isso. Por exemplo, o capital comercial ele vai ter uma relação distinta do que o bancário, ele vai ter algumas especificidades. Todo capitalista, né, o capitalista comercial, eles têm em comum que eles exploram a classe trabalhadora, mas eles têm formas diferentes, meios diferentes de ficar com o excedente que vem da classe trabalhadora. Então aqui você tem o capitalista comercial, né, o bancário, industrial, você tem inclusive o Estado, que faz parte dessa coisa toda, que no sistema capitalista cumpre funções necessárias para a existência do capital. Mais do que isso, você ainda tem divisões entre capital nacional e estrangeiro. Tá vendo? Mas você tem dentro o grande capital, vamos chamar assim, que nós vamos ver com mais detalhes o que é isso, ou o capital financeiro, né, por um lado, e o pequeno e médio capital, que são relações diferentes. Né? Veja que nem todas as medidas que favorecem o grande capital, o capital financeiro, as grandes empresas que vendem ações nas bolsas de valores, como a General Motors, né? Como a Embraer, como a Vale do Rio Doce, como a Petrobras, né? Como as grandes indústrias do setor, ou os grandes bancos, como é o caso do Itaú, como é o caso do Bradesco e etc., as medidas que favorecem essas instituições não são as mesmas que vai favorecer, por exemplo, um pequeno capital, que emprega 5, 10, 15, 20, 50, mesmo 100 trabalhadores. Em vários momentos existe conflito entre esses setores. Só para vocês terem uma ideia, eles são baseados, né, a relação entre o capital se baseia na concorrência. E a vitória do capital se baseia em vencer vários outros capitais, engolir vários outros capitais e, por vezes, destruir vários outros capitais. Então, só para a gente ter uma ideia do que são essas diferenças que existem entre os diversos tipos de capital. A gente pode pegar, por exemplo, a Amazon, que é uma empresa de comércio que hoje está presente no mundo inteiro, sua sede nos Estados Unidos. E a Amazon hoje está na disputa de morte porque ela tem levado à falência várias empresas menores do comércio nos Estados Unidos. Né? Com a generalização da internet, a facilidade de fazer compras virtuais, com entregas razoavelmente rápidas, por vezes 1, 2, 3 dias, o produto já está na sua casa quando você fez o pedido. A Amazon tem se tornado um grande monopólio que tem colocado, digamos assim, com a corda no pescoço, várias das pequenas lojas, né, pequenos supermercados, pequenos empreendimentos comerciais, porque as vendas na internet estão se tornando cada vez maiores.
Vocês podem ver que Trump foi eleito, por exemplo, pelo menos no discurso, não vamos discutir isso aqui agora, se colocando como defensor desse pequeno comerciante e desse médio empresário norte-americano, às vezes até empreendimentos comerciais grandes, com centenas, até 1.000 trabalhadores, mas muito menores que a Amazon, que não só hegemoniza os Estados Unidos inteiro, como o mundo inteiro. Então nós podemos ver que o capital ele possui cisões entre si, eles possuem frações entre si. Os interesses dos capitalistas eles são os mesmos em relação à classe trabalhadora, do qual ele vive do seu excedente. Mas dentro dessa classe capitalista, você tem vários setores do capital diferentes que os interesses não coincidem em todos os aspectos. Pelo contrário, que tem diferenças e se polarizam entre si. Então nós já começamos a ver que não existe uma concepção, da mesma forma que materialmente falando, a burguesia possui várias frações, a classe dominante, os capitalistas possuem várias frações, eles também vão ter concepções distintas desse ponto de vista, né? Concepções que podem se diferenciar conforme o setor do capital que ela representa, o papel que ela representa e o momento histórico que a gente se encontra. Veja que nessa introdução que eu estou fazendo aqui, eu foquei unicamente nas diferenças internas, né, com relação à burguesia. Nós vamos discutir no curso em detalhes, isso aqui é uma introdução para vocês irem pensando. Essas diferenças internas já colocam, por vezes, concepções distintas, concepções burguesas distintas. Então é normal nós vermos, por exemplo, candidatos a presidente ou o que quer que seja, que às vezes vão fazer um discurso que estão voltado para o pequeno, para o médio capital, para os trabalhadores autônomos. Se as medidas dele no governo vão ser essas, é outra questão, mas que fazem um discurso, apresentam uma concepção no sentido de favorecer esse setor. Nós vamos ver candidatos que contrapõem o capitalista brasileiro ao estrangeiro, a defesa do capital nacional contra o capital estrangeiro. Nós vamos ver, por exemplo, concepções, candidatos, que defendem o quê? Uma visão em defesa do capital industrial contra o capital bancário. Né? O problema do Brasil é que os juros são muito altos, vocês já viram esse discurso? Os juros é muito alto, e como os juros é muito alto, acaba sufocando o capital industrial, faz com que o lucro líquido seja muito pequeno, a indústria brasileira não possa se desenvolver. E no fundo os bancos sugam praticamente tudo. Então se apresenta ali um candidato burguês, tá joia? Que defende um programa que ele apresenta uma pauta que supostamente seria da defesa do capitalista industrial contra o capital bancário que sugaria a riqueza do país por meio dos juros. Tá? Uma perspectiva marxista, uma perspectiva socialista, ela de fato se contrapõe a todas essas formas de gerir o capital, a todas essas formas de administrar o capital. No entanto, não quer dizer que a gente toma elas como iguais, como sendo a mesma coisa. Okay? Elas mobilizam setores diferentes da sociedade, nós temos que entender em que elas se apoiam, em que setores ela se apoia, no que está embasado essas distintas concepções burguesas, para saber, inclusive, como dialogar com as pessoas que acreditam nessas concepções, como combatê-la, como lutar contra elas. E aqui nós não focamos só nas diferenças internas entre o capital, a gente tem ainda o que nós poderíamos chamar aqui, vamos chamar assim, de diferenças históricas. Que diferenças históricas são essas? Ora, ao longo da história, as situações também são diferentes. Né? Então veja que no mundo nós já tivemos países distintos que estiveram no topo do capitalismo, considerados como as principais potências capitalistas, como já foi o caso lá no passado, já chegou a ser Espanha e Portugal, depois passou um pouco para a França e Holanda, depois a Inglaterra acabou ganhando essa dominação e os Estados Unidos no período mais recente. Nós temos distintos graus de organização, mobilização e luta da classe trabalhadora, que não é o mesmo em todos os momentos. Então existem situações, por exemplo, que a classe trabalhadora está em luta, de maneira inclusive organizada, massificada. Quando isso acontece, e pior, esses momentos que a classe trabalhadora tem luta, ainda tem outros, que nós temos organizações, direções no interior da classe trabalhadora que são influentes e organizações que atuam na direção de destruir a forma de organização social capitalista. Ora, vejam bem,
Em situações onde isso aqui acontece, onde a classe trabalhadora tem luta, e onde nós temos ainda organizações com força suficiente para influenciar a classe trabalhadora, para que ela possa se apropriar da riqueza que ela mesma produz e que ameace o próprio sistema capitalista, todas aquelas diferenças internas que nós vimos entre os distintos tipos de capitais, elas são nuançadas. Porque para o capital, para ele sobreviver, ele tem que viver com o trabalho que ele explora da classe trabalhadora. Né? Ele tem que viver do trabalho que ele explora, ele tem que, ela precisa da exploração da mais-valia desse tipo de sociedade para continuar existindo enquanto tal. Então, esse momento, essas situações, há uma tendência em que os capitalistas se unifiquem, né? Unifiquem em torno de uma concepção comum. E pior, quanto maior for o potencial de luta da classe trabalhadora, nesses casos, ela tende, inclusive, a aderir a concepções mais autoritárias, para que possa pôr fim nesse tipo de organização, né? Que a ameaça, que a coloca ameaça suas condições de existência, suas condições materiais de existência, que é viver a partir do trabalho excedente produzido pelo trabalhador, viver através da exploração da mais-valia. Então é muito comum, em momentos em que a classe há muitas revoltas, muitas manifestações e tudo, que surjam concepções cada vez mais autoritárias. Então você tem concepções autoritárias de tipo conservador, de tipo fascista, que é a mais extrema de todas, né? Esses modelos conservadores são quase sempre ditatoriais. E qual que é a diferença entre ditadura e o fascismo, que seria uma forma ainda mais extrema, mas que hoje aqui não é nossa ideia discutir, das formas propriamente democráticas? Tá? Então nós temos formas democráticas, formas autoritárias, formas ditatoriais. Veja que não existe, a burguesia não é por natureza nem democrática, nem conservadora, nem fascista. Tá? Em situações onde a luta de classes está mais ou menos controlada, no sentido de que ela consegue manter a luta de classes dentro de seus limites, só no escopo das greves que acontecem em cada local de trabalho, etc., sem que essa coisa se expanda, sem que ameace as condições materiais que permitam à burguesia manter a sua posição privilegiada no interior da sociedade, os capitalistas, os empresários, há uma tendência em prevalecer sistemas democráticos, porque o sistema democrático, curiosamente, ele é interessante para a burguesia justamente porque aqueles múltiplos setores que o capital é constituído, que a gente viu, que tem o capital financeiro, o capital internacional, o capital nacional, o capital comercial, bancário, industrial, que tem interesse em comum no que diz respeito à exploração da classe trabalhadora, mas que tem interesses distintos entre si, marcados numa lógica pela concorrência. E, em primeiro lugar, eles podem usar as instituições democráticas para os distintos tipos de capital, né? Distintos tipos de capital disputarem entre si influência e poder. Então, essa é uma das razões pela qual, em situações normais, em situações em que a forma de organização social não está ameaçada, a classe dominante, a burguesia, tende a favorecer sistemas democráticos, né? Ainda assim, isso não é uma lei universal. Tá joia? Há situações que um determinado tipo da classe dominante tem em certos países um poder tão superior aos outros tipos de capital que ela prefere o poder ditatorial mesmo, onde há uma divisão na burguesia e existem setores com poderes distintos, ela prefere as formas democráticas não por causa do trabalhador. Isso aqui é a democracia burguesa, a democracia de gestão do capitalismo, onde os distintos tipos de capital eles não precisam se submeter a um desses formas do capital. Né? Onde os distintos tipos de capitalistas não precisam se submeter, né, de maneira férrea a um governante ou a expressão que pode ser expressão de outro setor específico do capital na sociedade. Agora, em momentos em que a classe trabalhadora ameaça, tem várias formas ditatoriais, também uma outra forma que nós chamamos de bonapartista, né, fascista, que é a mais extrema de todas, que é quando a burguesia se unifica, mesmo se submetendo que o poder vai ser unilateralmente controlado ou por um indivíduo, ou por um partido, ou por uma fração da burguesia, porque naquele momento é necessário ter unidade para combater uma classe trabalhadora que se encontra de maneira organizada, em luta, ameaçando as suas condições materiais. Então, nessa introdução, eu queria fazer unicamente a seguinte provocação. Vocês podem ver que não existe regimes políticos que são em si ideais
para a burguesia, para os empresários, para os capitalistas. Eles recorrem a distintas formas políticas conforme, em primeiro lugar, as diferenças históricas, né? As diferenças históricas, ou seja, a situação histórica. Qual é a correlação de forças? Qual é a organização da classe trabalhadora? Há mais luta, menos luta? A classe trabalhadora foi derrotada? Não. E também conforme as distinções internas entre os próprios capitalistas. Então é porque a burguesia não é homogênea, é porque os capitalistas não são homogêneos, existem distintos tipos do capital. E é porque, historicamente, também é necessário dar respostas distintas à situação histórica, que não é sempre a mesma. Situações históricas que há mais organização, há mais mobilização, que às vezes a classe trabalhadora constrói organizações poderosas, com muita influência, com chance, inclusive, de tomar o poder e colocar em xeque a dominação da burguesia. Há momentos que não, a classe trabalhadora foi derrotada, ela está desmoralizada, ela passou por experiências muito negativas, ela está abatida. Há momentos que o capitalismo consegue desenvolver um pouco mais a fração da riqueza que vai ficar com a classe trabalhadora em circunstâncias muito específicas. Então a mobilização fica mais no nível de uma conquista imediata e não vai muito longe. Então todas essas situações históricas, elas também colocam necessidades de respostas organizadas do ponto de vista do exercício do poder político por parte da classe dominante, que são distintas e que respondem a momentos distintos, a situações distintas do ponto de vista da classe dominante. Então tem uma frase que está no Manifesto Comunista que diz que o Estado é o comitê central da burguesia. Isso é verdade, mas temos que tomar cuidado, porque a burguesia não é homogênea. E a situação histórica pode exigir formas de se usar o Estado, os regimes que se dão no interior do Estado, os governantes que estão à frente do Estado, podem exigir medidas muito diferentes. Às vezes elas preferem ações mais democráticas, às vezes ditatoriais e pode chegar até ao extremo do fascismo. Então, nesse primeiro dia do curso, nós vamos discutir com mais detalhes essas distintas divisões que existem no interior da burguesia e distintas situações históricas, distintos momentos históricos que colocam a necessidade de que a burguesia faça uma organização do Estado mais ou menos autoritária, mais ou menos despótica, em reação à classe trabalhadora e às divisões internas que ela possui, e essas divisões internas se amenizam quando ela tem um inimigo interno que ameaça. Então, essa é a introdução. Na verdade, só para colocar alguns elementos que vai ser o eixo do que vai ser discutido segunda-feira, onde nós vamos ver em detalhes essas distintas divisões no interior da burguesia e nós vamos ver, inclusive, como um discurso político parecido podem ser usados para propostas políticas opostas nos interesses da própria burguesia, conforme as circunstâncias históricas mudam. Então, além de ver essas distinções, a gente vai ver algumas alterações que aconteceram no século XIX e no século XX, que fizeram surgir propostas e concepções burguesas diferentes que tinham o objetivo de responder a essas situações históricas também diferentes. Ainda que nós não vamos aprofundar nessa segunda, em nenhuma dessas concepções que nós podemos chamar assim de maneira um tanto imprópria de ultradireita, ou nós não vamos entrar em detalhes sobre ela, mas vamos discutir um pouco sobre as bases sociais e históricas que permitem essas distintas formas existirem. Tá joia? Então fico por aqui, até segunda-feira.